Olá, irmãos, graça e paz. Meu nome é Guilherme, eu sou aluno do MDiv em Estudos Bíblicos e Pastorais no Servo de Cristo. Estou aqui hoje com a minha esposa Marília. Graça e paz, irmãos. E a gente fomos convidados pela Eliane para trazer esse momento de louvor e adoração. Nós vamos aqui entoar 2 hinos ao Senhor Jesus e que você possa sentir esses hinos aqui de uma forma simples, dentro das nossas limitações, que você possa sentir a presença do Senhor Jesus na sua vida, onde quer que você esteja. Sabemos que vivemos dias tão conturbados, mas podemos sempre contar com a presença do Senhor. Então, com o espírito de adoração, de louvor, de devoção, que você junte-se a nós nesses 2 hinos. Amém? O primeiro é esse, que é o Luz do Mundo, imagino que seja conhecido da maioria. Amém, irmãos? Vamos louvar. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Glória a Deus, irmãos. Continuando nesse espírito de adoração e louvor ao Senhor, vamos aqui cantar o segundo e último hino desse breve momento de adoração, chamado Senhor da Criação. Esse louvor que diz que o Senhor, ele é o Rei da Criação, ele fez tudo, né, que existe no universo e ele merece toda a glória que nós rendemos a ele. Vamos louvar.
terra, céu e mar. Fez do céu teu palácio, toda a glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder, tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, tua luz celebrarei, e se a escuridão vier a mim, o teu nome clamarei. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder, tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu, aleluia ao Senhor da terra e do céu, aleluia ao Senhor da terra e do céu. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo. Querido Deus, me mostre o teu querer, tu és santo, santo. Amém, irmãos? Fiquem com Deus. Espero que você tenha sido abençoado assim como a gente foi com esses 2 hinos. Amém? Graça e paz. Olá a todos os alunos e professores do Servo. Eu sou Karen Bomilcar, professora aqui também no seminário na área de aconselhamento. Sou psicóloga, estudei teologia também. E hoje estou aqui com vocês nesse momento da capela para a gente poder fazer uma breve reflexão. E para isso eu escolhi a oração do Pai Nosso. Então eu vou ler com vocês essa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Eu escolhi a oração do Pai Nosso para a gente fazer essa reflexão, porque nós temos vivido um ano bastante difícil, um ano bastante atípico. E o nosso coração se agita de muitas maneiras, se distrai de muitas maneiras, a gente fica muito triste, a gente fica muito indignado
com tantas situações difíceis que a gente tem vivido, é uma luta interna, né? E eu acredito que a gente tem se desorganizado de alguma maneira, afetivamente e espiritualmente, no meio de tantos estímulos, no meio de tanta coisa que a gente tem vivido, né? E relembrar da oração do Pai Nosso é voltar para o centro, né? É voltar para o cerne daquilo que Jesus deseja para nós, né? É uma oração que é um presente que Deus nos dá, né? Para que a nossa ansiedade seja colocada no lugar correto, né? Para que as nossas preocupações elas sejam contrapostas àquilo que vai no coração de Deus, né? O que realmente Deus se importa, o que ocupa o coração de Deus. Nessa oração a gente consegue enxergar com mais clareza, né? É uma oração que Deus nos deu como uma forma de nos mostrar como nós podemos ser autênticos, como nós podemos ficar vulneráveis na presença de Deus, né? Aquilo que vai no nosso coração, Ele ouve, né? Mas Ele nos diz que existem coisas que precisam ocupar o nosso coração para além, né? É uma oração do povo, é uma oração para o povo. Então são outras questões que ocupam o coração de Deus, né? E a gente precisa fazer esse realinhamento. E toda vez que a gente se volta para esse texto, né, ele nos lembra, primeiro, que ele é nosso Pai, né? O mesmo Deus que cuida de você é o Deus que cuida de mim, e isso nos dá um alento, né? Quando a gente se lembra dos nossos queridos que estão passando alguma situação difícil e a gente quer ajudar, servir de alguma maneira. Nesse momento que a gente está distante uns dos outros, a gente tem maneiras de servir as pessoas, a intercessão é uma delas, né? E saber que a gente pode colocar em oração, porque o Pai é nosso e o Pai cuida da gente, onde quer que a gente esteja, isso é um grande alento, né? E essa é uma oração muito abrangente, porque nós somos criaturas físicas, nós somos criaturas relacionais, nós somos criaturas espirituais, e tudo cabe nessa oração, né? Desde o sustento, do suprimento das nossas necessidades, as nossas relações, né? Uma oração que trata do perdão, e uma oração que trata da santificação, né? Quando a gente fala de Deus nos livrar das tentações, nos livrar do mal, né? Um processo que é individual na relação com Deus, os nossos processos coletivos, né? De vínculos em que a gente precisa praticar o perdão, praticar o amor, né? É uma oração que abrange, né, todo o tempo. Ela fala do passado, ela fala do presente, ela fala do futuro, né, da orientação e da proteção que Deus vai nos dar no futuro também. E isso acalenta o nosso coração, né? A gente ora, né, para o Pai que é nosso e fala da sua vontade. A gente fala das coisas que estão no coração de Deus, né? Uma outra coisa que também me chama a atenção são os verbos que a gente tem nessa oração, né? E a gente tem alguns deles, eu até coloquei aqui, né? Então é santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita, dá-nos, perdoa, livra-nos, né? É uma oração que nos relembra que, apesar de nós termos coisas no nosso coração que nós estamos pedindo, né, e até mesmo as coisas da oração que Deus nos pede para dizer, para verbalizar, né, como povo, são coisas que só Ele pode fazer,
né? Quando a gente pede, né, que Ele nos sustente, que Ele nos dê o pão, que Ele perdoe as nossas dívidas, né? Todos esses verbos apontam para Deus, né? Então a gente clama por essa intervenção divina na nossa realidade. E na nossa realidade, que é espiritual, mas que é encarnada, né? Então a gente fala de ações práticas, a gente fala de questões que dizem respeito ao cuidado uns com os outros, ao sustento que Deus vai fazer em meio a tudo isso, né? E a gente fala de um caminho diferente, né? Um caminho de generosidade, um caminho em que o nosso coração se amplia, né? Uma vez que a gente percebe que nós não estamos orando pelas nossas próprias questões e necessidades, a gente está orando por aquilo que Deus quer para nós como povo, né? E dessa maneira o nosso coração se volta para Deus e se volta para o próximo. Então essa é uma oração que tem me acompanhado, uma oração na qual eu tenho meditado, e eu acredito que para esse momento que a gente está vivendo, assim como em todos os outros, mas nesse em especial, é um lugar para onde a gente precisa sempre voltar, né? E a oração aqui registrada em Mateus 6. E eu creio que quando a gente ora também como comunidade, né, como a gente está aqui fazendo na capela, né, separando um tempo para ouvir juntos, para refletir juntos, né? É um tempo em que a gente aquieta o coração, né? São muitas as demandas que a gente tem vivido de estudos e também de trabalho, né? E o espaço da capela é um espaço no qual a gente aquieta o coração, a gente medita, a gente reflete sobre algumas coisas, tentando fazer essa conexão com os nossos afetos, né? E essa oração é a essência daquilo que está no coração de Deus, né? E por isso ela é tão profunda, por isso ela é tão singela, por isso ela é tão abrangente, né? Então que Deus nos ensine a voltar sempre para o cerne daquilo que ocupa o coração dele, que isso nos leve na direção do outro, né? E que a gente possa sempre lembrar de que todo esse conhecimento que a gente tem acumulado, tudo isso que a gente tem trocado nas interações, nas aulas, né? Tudo isso está dentro de um propósito, de um objetivo, né, que é crescer em intimidade com Deus. E isso também a gente precisa cultivar com mais atenção, né? E eu queria desafiar vocês, né, a fazer essa oração todos os dias, né? E dedicar um tempo em especial para interceder, para orar por aquelas pessoas que hoje estão distantes, né, fisicamente de nós, mas que estão no nosso coração, né, para que a gente possa lembrar que o Pai é nosso, lembrar que o Pai está cuidando de nós, Ele tem propósitos para a nossa vida, né? Ele deseja que a gente cresça em intimidade com Ele, Ele deseja que todos esses recursos que a gente tem, intelectuais, financeiros, afetivos, que tudo isso seja colocado nas mãos dele para ser repartido em generosidade, né? Para que esse sustento do qual ele fala seja um sustento amplo, de todas as maneiras, né? Que não falte nada para ninguém, que a gente seja diligente e responsável com os nossos dons e talentos, né? E que a gente possa acalmar o nosso coração, sabendo que Deus vai dar o que a gente precisa para hoje, né? E assim nós vamos caminhando dia a dia, sempre juntos, né? Porque o Pai é nosso, nós somos um povo que deseja
amar e servir a Deus e crescer em intimidade com Ele. Eu vou fazer uma oração e peço que vocês me acompanhem nesse momento. Pai de amor, que essas palavras que estão registradas aqui nessa oração que o Senhor nos deixou como herança de uma forma tão singela, tão autêntica, que ela seja a nossa oração de todos os dias. Volta o nosso coração para o Senhor, volta o nosso coração uns para os outros, para que nós possamos manter os nossos olhos naquilo que vai no teu coração, naquilo que o Senhor deseja para nós, para que o seu reino, ó Pai, seja o foco, Pai, daquilo que a gente está fazendo, para que o nome de Jesus seja conhecido, para que mais pessoas tenham essa relação de intimidade, ó Pai, e que encontrem sentido e significado, e que tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, que a gente saiba, ó Pai, distribuir, que a gente saiba doar, que a gente saiba se repartir com as pessoas. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.